Olá, irmãos, bom dia. Gabriel Ricardo aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Que você tenha a luz de Cristo diante de ti, iluminando o seu caminho e a sua tomada de decisão nesse dia de hoje. Antes de tudo, na última semana eu vim aqui, falei para vocês a respeito de um problema que eu tive, uma violência que sofri com a minha esposa, com a minha família basicamente, e fui assaltado. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, não dá para falar com cada pessoa especificamente, mas eu deixo aqui de maneira aberta um agradecimento em relação a tudo que aconteceu comigo na semana passada. Eu consegui recuperar meu telefone, não consegui recuperar as alianças, mas dos males o menor, Deus é fiel, inclusive nos momentos que a gente passa dificuldades. Mas o objetivo de hoje não é esse, o objetivo de hoje é falar do papel do cristão na política. Então, como que você pode participar da política de uma maneira cristã? Então, o vídeo de hoje vai nessa direção e dentro da Bíblia, até para você compreender melhor a minha linha aqui hoje, é que não existe um versículo em específico, Se filiarás a um partido de direita, votarás em tais pautas. Não. Existem linhas gerais, orientações sobre o papel que nós devemos ter na sociedade civil, enfatizando o nosso compromisso com a justiça, com a verdade, com amor ao próximo, que são valores cristãos que têm implicações morais. Pois bem, muito do que se discute hoje no nosso país, grosso modo 2013 para cá, e aí eu faço um recorte histórico desde aquelas manifestações que o pessoal foi para a rua, que acabou gerando, em alguns anos depois, o impeachment da Dilma, e que depois conseguiu fazer que a Lava Jato tivesse mais força, que a lei da ficha limpa fosse ali promulgada, foi um desejo da população brasileira. Então, tudo isso foram pautas morais que se tornaram atitudes por parte dos políticos que desenvolveram leis que tentaram moralizar o estado político da nossa república que estava em frangalhos ali à época. Aconteceu o que aconteceu, nós não conseguimos gerar o efeito que nós esperávamos de moralização do nosso país. Então, hoje o cristão faz parte da política. Hoje o cristão é alguém para quem os políticos, desde o vereador lá na cidadezinha do interior de qualquer estado do Brasil, até o presidente da República, todos eles têm que abaixar a cabeça de alguma maneira para os cristãos, principalmente os evangélicos, que são muito mais ideológicos nesse sentido. Quando você olha para os católicos, eles não têm todo esse compromisso entre direita ou esquerda, não, eles são um pouco mais abertos nesse sentido, mas os evangélicos eles têm um recorte na população brasileira que costuma votar mais na direita, certo? Então, esse é um papel correto por parte do cristão, Então, como eu disse anteriormente, embora a Bíblia não descreva diretamente um papel político, uma atuação moral e política para o cristão, nós temos princípios que trazem uma base sólida para a ação ética, moral, dentro da política por parte de cada um dos cristãos. Então é importante você ter isso em perspectiva. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no texto de Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores. Miqueias 6:8. O que diz aqui em Miqueias 6:8? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Esse é o trecho aqui do profeta Miqueias. Então, o que é instruído aqui? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor nosso Deus. Isso aponta para uma atuação do cristão como um agente de justiça, como um promotor da paz, não é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores. Foi isso que Cristo disse
posteriormente, apontando também aqui para esse trecho da Bíblia. É importante você entender, a Bíblia como um todo, né, do Gênesis ao Apocalipse, tem 40 mil referências cruzadas. Então, tudo é mencionado por diversas vezes, por aqui aponta para a mesma coisa. Então, nós aqui como cristãos precisamos defender políticas, nós precisamos defender leis, atuações dos nossos representantes que honrem estes valores e protejam, acima de tudo, aqueles que já não conseguem se defender, como, por exemplo, os menores de idade, que não têm nem condição de votar, crianças, nascituros, idosos. Então, proteger essas pessoas, órfãos, viúvas, nós devemos, sim, militar e ter um papel moral e político que vá nessa direção. Isso está escrito. Outro texto também que se fala muito na Bíblia é o texto de Romanos 13, onde Paulo fala a respeito da submissão às autoridades. Só que a Bíblia, ela não é um texto feito para ser lido ao acaso. Você não pinça um versículo e tira uma conclusão precipitada à luz do que ali está escrito naquela frase curta ou naquele pequeno parágrafo. Não. A Bíblia, inclusive, ela só teve capítulos e versículos, como nós conhecemos aqui, numa construção muito posterior, já uma construção do século XV para cá. Por que ela foi dividida entre capítulos e versículos? Para facilitar nossa navegação, né? Porque senão seriam 66 livros em sequência que você precisaria pegar aqui o capítulo certo, né? Então você não abre lá o livro do Tolstói, lá da Ana Karenina, por exemplo, e pega e abre lá e entende como ela resolveu e por que ela abandonou a família dela, abrindo na página 300 do livro, no parágrafo 3, não é? Você precisa ter familiaridade com o texto e saber onde tudo aquilo está escrito. Então a Bíblia tem essa mesma finalidade. Quando a gente divide Mateus entre Mateus 1 até Mateus 28, por exemplo, nós fazemos isso com base numa divisão que nos faz navegar melhor no texto. Portanto, o versículo não pode ser interpretado de uma maneira isolada. Então, o que você precisa ver? Os cristãos têm sim que se submeter a autoridades. Só que, quando essas autoridades contradizem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, todos os cristãos são chamados a romper, a ter desobediência civil contra esse governo. Atos 5:29, Pedro vai dizer para os apóstolos, para a comunidade dos santos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, independente de quem esse homem seja, se ele está com um martelo de juiz na mão, se ele está com uma coroa ou se ele está com uma espada para nos matar em relação à nossa fé. Não nos submeteremos a autoridades que sejam contra a palavra do Senhor. Outro grande chamado por parte de Deus e de Cristo a cada um de nós é sermos sal e luz no mundo. Então, Cristo diz isso no Sermão do Monte, Mateus 5, você pode checar depois ali no versículo 13 ao 16. Sermos sal da terra, luz do mundo. O que nós devemos fazer é impactar positivamente a sociedade, inclusive dentro da política, promovendo todos os nossos valores, a nossa moral, a nossa ética, a nossa justiça e, acima de tudo, o caminho, verdade e vida. Então, o cristão é chamado, sim, para ser sal e luz no mundo da política, inclusive. Outra coisa também que é muito importante e a igreja brasileira muitas vezes falha é advogar por todos aqueles que são vulneráveis. Desde o Antigo Testamento, lá na lei mosaica, nós já temos a defesa dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, principalmente apontando para o período antes do Êxodo. Os hebreus viviam no Egito e eram tratados muito mal, como cidadãos de segunda categoria, por serem escravos e estrangeiros em uma terra desconhecida. Isaías também aponta para a mesma coisa. Isaías 1,17 fala do socorro da viúva, do socorro do pobre.
Tiago também, mesma coisa. Tiago 1:27 vai tratar acerca do mesmo tema, que a igreja, nas suas obras, vai socorrer aqueles que são necessitados. Não vai socorrer aqueles que são vagabundos. A gente pode fazer um devocional adicional falando a respeito disso com mais detalhes, mas você ajuda e auxilia aqueles que não têm condição de trabalhar, aqueles que não têm socorro por si mesmos, pelo seu trabalho. São pessoas de fato incapazes, como eram na época da Bíblia. Você vê, tem mendigos no caminho, pessoas que são coxas, né, não conseguem andar ou têm uma mão pequena, ressequida, são pessoas incapacitadas para o trabalho, então elas não conseguem gerar o próprio sustento, certo? Então essas pessoas devem ser socorridas por cada um de nós cristãos. Nós somos chamados a defender essas pessoas, promover políticas que combatam principalmente a miséria e toda sorte de injustiça, para que essas pessoas tenham dignidade, para que essas pessoas sejam socorridas, que não passem necessidade, que não passem fome, que não estejam na miséria. Então nós somos chamados também para advogar por todos aqueles que são vulneráveis. E o último exemplo, que eu acho que, por último, mas não o último na sua escala de prioridades, que nós devemos ser exemplos de integridade e humildade. A Bíblia, o tempo inteiro, nos orienta que nós devemos ser irrepreensíveis, termos uma conduta exemplar. Isso é dito em 1 Timóteo 3:2. Você pode olhar lá no detalhe depois. A política, nosso papel dentro dela, significa atuar com honestidade, transparência, com integridade, com propósito, sem deixarmos nos corromper por interesses egoístas de corrupção ou de um esqueminha, alguma coisa. Então, todo corrupto, todo aquele que não é honesto, que não é transparente, que não é íntegro, não pode sequer ser chamado de cristão, quanto mais atuar na política recebendo votos da comunidade cristã. Então, o que eu diria para você hoje, tendo um candidato cristão no pleito, que se diz cristão? Primeiro, qual é o testemunho dessa pessoa? Como ela age na vida dela de maneira ética? Ela é uma pessoa correta? Ela tem um trabalho conhecido na área pastoral? Tem um trabalho conhecido no mercado que ela atua, como empresário, como funcionário? Enfim, qual é o papel dessa pessoa? Qual é a moral? Quais são os valores? E uma vez ela dentro da política, seja na militância, seja com um cargo eletivo, você vai ver os frutos que ela desempenha. Então, nós somos chamados por Cristo para conhecer as árvores pelos frutos. Nós não podemos conhecer o coração de nenhuma pessoa. Eu não posso prescrutar o seu coração, entender quem você é na sua essência. Só Deus pode fazer isso. Só os anjos do Senhor farão isso no dia do juízo. Porém, nós enxergamos os frutos dos políticos. Então, se o político se diz cristão, mas ele tem um esqueminha, mas ele é errático do ponto de vista moral, tem amante, já está no 19º casamento, tem filho aqui e ali fora do casamento, nós não devemos levar essa pessoa a sério. Ela não é uma pessoa cristã. Então, ignorar a existência política dessa pessoa e votar em alguém melhor, independente se essa pessoa vai ganhar ou não. Votamos não pela garantia do sucesso político dessa pessoa, mas porque ela aponta para aquilo que é correto. E se toda a sociedade vota errada, que você vote corretamente. Que você, uma pessoa, faça diferença. Vá lá na urna quando você tiver que votar e faça aquilo que é correto, aquilo que está à luz da palavra. Se você, obviamente, vive no Brasil, se você tem candidatos que você gostaria de votar, tá bom? Então, em resumo, a Bíblia nos orienta. Cada cristão, busquemos a justiça, atuemos com compaixão, que nós tenhamos condição de manter nossa integridade. E acima de tudo, independente, isso transcende a noção política, que nós sejamos testemunhas do caráter de Cristo em todas as esferas da nossa vida, inclusive na esfera política. E assim, quem não é cristão, quem não está do nosso lado de caminho, verdade e vida,
vai enxergar nossa contribuição para uma sociedade justa, para uma sociedade pacífica, para uma sociedade que acolhe pessoas, onde o bem-estar da sociedade, do nosso próximo, que nós devemos amar como a nós mesmos, que tudo isso seja verdadeiramente promovido, que não seja só de boca, que a nossa atuação aponte para isso e que os valores ensinados por Deus sejam promovidos na nossa sociedade. Em nome de Jesus, esse é o papel que cada um de nós, como cristãos, devemos ter dentro da política, seja como militantes, seja como pessoas com título de eleitor que vão às urnas e votam, seja como candidatos que alteram a lógica do nosso país, um país injusto, um país violento, um país dominado pelo narcotráfico, precisa mudar e nós, como cristãos, precisamos iniciar esse movimento. Estamos aqui rolando a pedra no farol da liberdade. Eu convido você para estar aqui conosco. Fique com Cristo, um grande abraço.